Olha só, pessoal, vou aproveitar aqui para fazer o meu vídeo resposta mais rápido de todos, né? Acabei de ler a pergunta de alguém que acabou de chegar aqui do canal e eu quero responder logo, tá? Foi a Andrea Herdeira. Valeu pelo comentário, muito obrigado mesmo. Ela perguntou bem assim, olha, como funciona uma igreja confessional? Não tinha ouvido falar sobre isso. Então, muito bem, vamos aprender rapidamente sobre esse assunto, tá? Tem muito conteúdo sobre esse assunto para você aqui, então eu vou fazer só um resumão aqui rápido para você compreender, tá? Uma igreja confessional, o que é uma igreja confessional? É uma igreja que subscreve símbolos de fé ou confissões de fé, tá? Só para explicar rapidamente, a Grande Reforma Protestante, não é? Ela foi um movimento grande, na verdade, não foi um movimento homogêneo, então não tinha somente a ver com Lutero na Alemanha, mas aconteceu em vários lugares da Europa, certo? E em cada localidade ali da Europa, né, em cada lugar, os reformadores elaboraram para as comunidades locais que eles estavam organizando documentos confessionais, ou seja, documentos para explicar a fé daqueles protestantes, daquele grupo específico, certo? Então Lutero fez isso. Por exemplo, na Suíça, né, em Zurique, Zwinglio também era um padre, fez isso, 1523, por exemplo, certo? E isso em vários lugares também. Então podemos pensar que quando a reforma chegou a Genebra, o reformador João Calvino elaborou um catecismo, tá? Então é comum as pessoas entenderem que catecismo na verdade, o documento católico romano. Na verdade, não. A Igreja Católica Romana tem o seu próprio catecismo. E as igrejas protestantes também têm seus catecismos históricos, certo? Lá do século XVI também, tá? Então, João Calvino elaborou um catecismo lá para a comunidade e também uma confissão de fé, né? Só para entender a distinção entre esses dois documentos, né? Uma confissão de fé, ela é como se fosse um tipo de credo bem ampliado, né? Nós temos os credos antigos, que são o credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano. Esses credos antigos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eles foram elaborados lá no quarto século da igreja, certo? Justamente para defender a fé naquele contexto. Naquele contexto havia muito ataque contra a Trindade, a doutrina da Trindade. Aqueles credos, não é, foram justamente elaborações dos teólogos da igreja para defender esta doutrina, que é cristã verdadeira. Então, eles elaboraram esses documentos para isso, para ajudar os cristãos a entenderem bem a estrutura daquilo que a Bíblia ensina a respeito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Entende? Só que um credo, ele é um documento menor, mais curto, né? Por exemplo, o credo apostólico tem 12 artigos só. Uma confissão de fé é um documento mais amplo, mais abrangente. Então vai explicar basicamente toda a doutrina bíblica. Não é só que de maneira sistematizada. Então, por exemplo, numa confissão de fé, nós temos vários assuntos para explicar a doutrina bíblica. Por exemplo, no artigo 1, nós aprendemos sobre quem é Deus. Não é? Então, Deus. E aí a nossa explicação. Cremos assim, assim, assado. Como Deus se revela, por exemplo, a autoridade das Escrituras Sagradas, a suficiência das Escrituras Sagradas, quais são os livros canônicos, não é? A criação dos homens e dos anjos, a salvação, não é? A obra de Cristo, a santificação, a igreja, os sacramentos. Então, numa confissão de fé você tem a explicação, não é, de toda a doutrina cristã, ok? E um catecismo, ele já é um documento mais pessoal. Ele foi feito justamente para ensinar tais doutrinas, né? Ele traz a mesma doutrina da confissão de fé, mas ele é elaborado em perguntas e respostas para que os membros da comunidade, não é, tanto as crianças como os jovens, não é, os membros da comunidade possam raciocinar sobre as doutrinas, possam pensar sobre as doutrinas e serem levados realmente a assumirem publicamente aquela fé, assumirem pessoalmente aquela fé, tá? Esse é um catecismo, certo? E em cada local ali, né, em cada país lá da Europa, essa prática de reformadores elaborarem documentos confessionais para as suas comunidades, não aconteceu, tá? Então isso é muito comum. Então não entenda que documentos confessionais, como confissão de fé, credos e catecismos, é coisa de católico romano. Não, na verdade, as igrejas evangélicas, digamos assim, protestantes lá do século XVI, tinham essa prática também, tá? E uma igreja confessional hoje mantém essa mesma confessionalidade, esse mesmo padrão doutrinário, certo? Então, por exemplo, eu sou membro de uma igreja reformada. Uma igreja reformada vem daquele contexto da reforma protestante, tá? Então tem os luteranos, tem os anglicanos também, e tem os reformados calvinistas, digamos assim, certo? Que também tem os seus documentos confessionais.
Então, só para você ter uma ideia aqui, um exemplo, né? E tem outras comunidades também com suas confessionalidades. Por exemplo, tem a Igreja Batista que tem confissão de fé também, tá? Mas, explicando aqui sobre as igrejas reformadas, por exemplo, como um pastor reformado, né, eu subscrevo esses 3 documentos históricos como sendo explicação, não é, fiel da Bíblia, fiel da fé, nesse sentido, né? Uma explicação correta da fé. E aí temos a Confissão Belga, elaborada pelo pastor reformado Guido de Brès lá do século XVI, inclusive ele morreu por causa disso, tá? Foi martirizado. Também o Catecismo de Heidelberg, que foi elaborado pelo Gaspar Olevianus e Zacarias os Sinos, né, a pedido do eleitor, né, o príncipe Frederico III, lá no contexto da Alemanha, certo? E também os cânones de Dort, que foram elaborados lá no finalzinho do século XVI, no início do século XVII, justamente como a explicação da doutrina da salvação, né, de maneira bem específica, porque naquele contexto havia uma controvérsia e muitos debates aconteciam, não é, e ataques contra a doutrina bíblica da salvação. Esse documento também foi elaborado para responder, não é, e combater as heresias daquele contexto, tá? Então, esses documentos aqui são históricos, do século XVI, certo? Também tem os documentos da Igreja Presbiteriana, por exemplo, né, que são os padrões de fé de Westminster, documentos confessionais, né, confissão de fé, catecismos também, não é, foram elaborados justamente para aquelas comunidades no contexto da Inglaterra, da Escócia, aquele contexto ali, tá bom? Então, de maneira geral, uma igreja confessional, ela mantém essas mesmas confissões históricas. Então, quer dizer que uma igreja reformada, por exemplo, não tem doutrinas, não é, que são novas, se é que você me entende. Ou seja, doutrinas que são feitas por pastores em particular, por teólogos em particular, ou então que vão mudando de acordo com as mudanças do mundo, não é? A cultura, as tendências, as filosofias. Não. Nós mantemos ainda as mesmas doutrinas lá do século XVI registradas nesses documentos. Entende? Então, a igreja confessional tem confissões de fé, não é? Catecismos e credos. Ok? Abaixo você vai encontrar vários links, não é, para você aprender, porque esses documentos aqui, né, as nossas doutrinas, você vai encontrar aulas aqui no canal sobre elas. Então você vai encontrar uma playlist inteira de curso na Confissão Belga, no Catecismo de Heidelberg e também nos Cânones de Dort. Tudo para que você possa aprender, não só você, mas todas as pessoas que estão aqui, né, possam aprender, não é, justamente aquilo que nós, igrejas reformadas, confessamos como fé. O que nós cremos, tá? A explicação da Escritura Sagrada, segundo as igrejas reformadas. Então, estude, aprenda, aproveite e recomendo o canal para todo mundo que você conhece, certo? Eu acho que vale um like esse vídeo, não é? Vale se inscrever também no canal e fazer mais pessoas conhecerem o nosso trabalho aqui, tá certo? Tem muitos cursos importantes para você aqui, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima.